entre 2021 e 2024. 8 horas e 40 minutos, produção. Se já tivermos o deputado Tarcísio aí na linha para conversar com a gente, é só me informar. Deputado Tarcísio, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Queria ouvir também a sua avaliação, a sua reação diante dessas imagens chocantes, principalmente dessa nova atualização de 114 mortos ao menos após essa operação. Dezenas de corpos espalhados em uma praça no Rio de Janeiro. Acho que chocante não é nem o adjetivo que a gente consegue aplicar numa situação tão triste, né? Tão aterrorizadora como essa que a gente está observando. Já vamos acompanhar a última declaração do governador do Rio, mas antes queria ouvir a sua avaliação sobre isso e mais do que isso, o que a gente ainda pode fazer para salvar o Rio de Janeiro e outras cidades também do Brasil que enfrentam esse problema. Muito bom dia. Bom dia. Pois é, que se é possível um bom dia para quem vive no Rio de Janeiro, né? Estamos diante agora, portanto, da maior chacina da história do Brasil, superando os mortos do massacre do Carandiru, em São Paulo. Isso tem que nos dizer alguma coisa. O Rio de Janeiro vem de chacina em chacina, apostando numa lógica de guerra que só tem como resultado o aumento do poder do crime organizado no Rio de Janeiro. Pode parecer estranho essa frase, ou seja, enfrenta, e o poder do crime organizado só aumenta, mas é isso que tem acontecido. E sabe por quê? Porque não se enfrenta onde o poder está de fato. Essas pessoas que ontem foram mortas em confronto ou executadas, não sabemos ainda as situações em que aconteceram, elas não são as responsáveis e não são aquelas que lucram milhões de reais, milhões de dólares, com as atividades econômicas lucrativas que fazem o crime organizado ser o crime organizado. O que a gente viu ontem foi mais uma operação espetacular e midiática para tentar ganhar votos e ganhar apoio da população de um governador que fez isso de forma planejada. Não é que o governador Cláudio Castro seja incompetente. Ele planejou, de fato, poder dizer agora, há um ano das eleições, que realizou a maior operação militar da história do Rio de Janeiro. Ele fez para isso mesmo, para matar pessoas e para expor os corpos como um troféu de quem enfrenta o crime. Mas será que, de fato, enfrentou o crime ontem? Alguém no Rio de Janeiro hoje está mais seguro do que estava ontem? Alguém no Rio de Janeiro daqui a uma semana, quando os traumas do dia de hoje se apagarem das memórias das pessoas que não têm pessoas diretamente envolvidas lá, as pessoas vão sair às ruas mais seguras? Será que o tráfico de drogas vai deixar de acontecer? O tráfico de armas vai deixar de acontecer? Será que o controle desses territórios vai deixar de acontecer? Todo mundo sabe que não. Então, o que a gente tem a olhar para esses corpos hoje e dizer, primeiro, e não está nada esclarecido até agora, né, quanto as condições sobre essas pessoas foram mortas, tal. Mas se essas pessoas de fato estiverem, né, com vinculações aos crimes, tiverem cometido crimes, o que nós vamos fazer para que outros jovens como esses não entrem, não se tornem também criminosos na semana que vem, porque substituídos pelo lucro, porque há muito dinheiro envolvido? O que nós faremos para que os fuzis não continuem a chegar? O governador comemora a apreensão de 100 fuzis, né? São 100 mortos para 100 fuzis. É uma conta que não fecha em nenhum lugar do mundo. Mas a própria polícia afirma que no complexo da Penha do Alemão há 1.500 fuzis. Portanto, nós não aprendemos nem 10% do poder de fogo dessas armas. E, portanto, o fuzil não foi feito na favela. Qual é a operação? As maiores apreensões de fuzis feitas até hoje no Rio de Janeiro foram na casa do amigo do Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, no aeroporto do Galeão e na Barra da Tijuca. Nenhuma dessas apreensões foi feita em favela. E superaram as 100 de ontem, que se utilizou 2.500 policiais e mataram 100 pessoas. E morreram 4 policiais. No dia do servidor público. Porque Cláudio Castro é isso, ele está enviando servidores públicos para a morte numa política de morte que mata preto, fardado ou não, nas favelas cariocas. Esse tipo de situação, gente, precisa parar. Nós precisamos entender que ou se utiliza integração, inteligência, tecnologia, sufocamento financeiro,
ou não vamos resolver nada. O problema é que, para usar isso, nós temos que fazer uma coisa antes, que é retirar o poder político desses criminosos organizados, que estão organizados dentro do Estado. Não é um Estado ausente, não é um Estado paralelo, é um Estado leiloado. Esse Estado está nas mãos dessas pessoas. Né? É só olhar que Cláudio Castro estava abraçado com um fornecedor de armas do Comando Vermelho, o TH Joias, há 1 mês atrás, 2 meses atrás. O cara está preso, porque fornece armas. Portanto, esse sim, o TH Joias, ganhando dinheiro com o tráfico de armas, estava lá. Era deputado estadual. O fato de que o governo do Estado não tem sequer integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. São 2 secretários diferentes. Porque é para poder leiloar as secretarias para os interesses políticos da maioria da LERJ. Então, o problema é político e econômico. Eu quero encerrar essa fala, até para que eu fale sair falando demais, estou falando desde ontem nessa história. Eu quero entrar nesse debate de chamar essas organizações de narcoterroristas. Isso aqui é uma falácia da extrema-direita para tentar desviar o foco de onde ele deve ser. Essas organizações, o crime organizado provoca medo, provoca terror. Tem que ser combatido, tem que ser enfrentado. Mas qual é a diferença? A lei brasileira diz o que é terrorismo. Quando uma organização, por motivos políticos, ideológicos ou religiosos, provoca medo ou tenta desestabilizar uma sociedade. O motivo do Comando Vermelho ou das milícias é político, ideológico ou religioso? Não, é econômico. É econômico, é capitalismo, na veia essa história. Tem gente lucrando, tem que ser enfrentado como uma organização econômica, não como uma organização política, ideológica ou religiosa que provoca medo na sociedade. Eles querem que a gente não perceba isso, que tem muita gente lucrando muito dinheiro e que provocam esse terror quando são enfrentados pelo Estado, mas o Estado, ao fazer isso, aumenta o preço dos fuzis e da droga, aumentando também o lucro, porque não são esses jovens pretos que morreram ontem que estavam lucrando os milhões, não é sequer a tal mansão do cara do tráfico, que foi mostrado nas imagens, que é uma piscina e uma parede de tijolos. Pelo amor de Deus. É gente que está morando no exterior, que está ganhando dinheiro com esse negócio. É muito dinheiro. Então, eu queria dizer essa história de que eu acho que a gente está... O que a gente pode fazer para salvar o Rio de Janeiro? Tem que mudar a política do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está governado pela direita há muito tempo. E é essa direita que levou a gente para o buraco que a gente está hoje. Continuar apostando nesse tipo de política que não mexe no ponto que deve ser mexido, significa que a gente vai continuar nesse buraco que a gente está. Infelizmente. Deputado, quero ouvir ainda outra colocação sua. Antes disso,